E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa segunda aula aqui sobre é, programação de computadores, né? Então, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre por que que a programação é importante, expliquei o conceito de algoritmos, né? Que ele é uma das partes fundamentais de quando nós estamos trabalhando com programação. E nesse segundo vídeo eu vou falar sobre linguagens de programação. Então, as ferramentas que a gente utiliza para criar programas, né? Então, vamos lá para o nosso vídeo, né? Deixa eu tirar aqui as coisas da tela para eu enxergar. Opa, aqui, beleza. Então, vamos lá. Então, o que é uma linguagem de programação, né? A linguagem de programação são basicamente as linguagens que os computadores vão ser capazes de compreender. Eu tinha falado no vídeo passado, né, na aula anterior. Basicamente é como você vai dar as instruções para o computador para ele compreender. Essas linguagens elas vão ser constituídas por um conjunto de palavras especiais que vão ser associadas a um conjunto de regras de utilização. Elas vão determinar como os algoritmos vão ser especificados para que possam ser corretamente decodificados pelo computador. Nossa, professor, que monte de coisa. Basicamente, eu estou dizendo aqui o quê? Que a linguagem de programação ela é um conjunto de palavras especiais. O que são essas palavras especiais? Ordens que eu vou passar para o computador. Tá? Ela vai estar associada a um conjunto de regras. O que são esses conjuntos de regras? O que o computador pode e o que ele não pode. Então, por exemplo, se você está criando um programa para vamos pensar, você está criando uma calculadora. Né? Então, dentro dessa calculadora vai ter uma regra de utilização que fala que você não pode utilizar letras, né? De uma forma normal. Vamos pensar na matemática mais simples, né? Então, você não vai ter A mais A, não vai ter essa opção de você ter 2A, por exemplo. Então, ele não vai deixar. E elas vão determinar como os algoritmos vão ser especificados. Então, basicamente, dentro dessa determinação das regras de utilização, vão ter o que nós chamamos de conjuntos de dados. Então, para tal tarefa você só vai aceitar números, para tal tarefa você só vai aceitar letras, e assim vai ser sucessivamente, né, conforme você for passando. Isso como que ele vai ser decodificado pelo computador. Então, como é que o computador vai interpretar tudo isso que você colocou ali. Tá? As linguagens de programação elas podem ser classificadas em duas categorias, as de alto nível e as de baixo nível. As de baixo nível são aquelas que eu citei lá no vídeo anterior, quando eu falei que trabalham com código binário, né, com aqueles zeros e uns. Elas estão mais próximas da linguagem de máquina. A linguagem de baixo nível mais comum é uma linguagem chamada de assembly. Existem outras, sim, mas a mais comum é essa. Tá? As linguagens de alto nível são aquelas linguagens que vão utilizar uma linguagem mais próxima à nossa linguagem natural. Utilizar uma linguagem mais próxima da nossa natural não quer dizer que você vai escrever, por exemplo, os comandos em uma linguagem em português. A grande maioria das linguagens de programação trabalha com uma linguagem natural em inglês. Então você vai ter que dar os comandos, por exemplo, open para abrir, read para ler, close para fechar, print para imprimir, save para salvar, porque você tem que usar a linguagem natural que aquela linguagem de programação foi criada. Tá? Mesmo linguagens criadas no Brasil, por exemplo, tem uma linguagem que é chamada de Lua, que ela é muito comum em TVs inteligentes, né, em Smart TVs, ela utiliza a linguagem natural dela é baseada no inglês, porque a língua inglesa é a mais comum no meio da tecnologia. Tá? Elas são mais próximas da linguagem natural, não quer dizer que é igualzinha à linguagem natural. Então você não vai ter, por exemplo, um comando chamado walk dentro de uma linguagem. Não, você vai ter várias terminologias que vão dizer que o seu personagem vai andar, por exemplo, dentro daquele programa que você está criando. Tá? Então, essas são a diferença. A gente geralmente trabalha com linguagem de alto nível. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Tem o C, o Java, o Python, mas você pode programar em JavaScript, você pode programar em C++, em C Sharp, você pode programar em Visual Basic. Você pode programar usando o Excel, por exemplo. O Excel permite que você crie uma programação dentro dele. Você pode programar uma linguagem chamada Perl, você pode linguar uma linguagem chamada Ruby, você pode programar em várias linguagens diferentes. Tá? O que vai determinar qual a linguagem que você vai utilizar, caso você queira trabalhar, é o ambiente onde você está trabalhando, a empresa onde você vai trabalhar. Né? Então, eu vou entrar numa empresa que trabalha muito com, por exemplo, front-end, né? Que é uma das áreas de programação, da programação.
front-end se usa muito a JavaScript, então você vai ter que saber programar em JavaScript. Mas qual o detalhe da linguagem de programação? Todas essas linguagens, principalmente as de alto nível, elas seguem um conceito que, se você compreender esse conceito, que é um conceito chamado de lógica de programação. Podia ter feito medicina, né? Minha letra é tão feia para escrever que parece de médico. Se você compreender o conceito de lógica de programação, você vai conseguir migrar de uma linguagem para outra sem grandes dificuldades. O que é esse conceito de lógica de programação? Como a programação funciona internamente. Então, toda a estrutura. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a gente tem uma estrutura chamada de estrutura C, que é para testar uma condição. Né? Então, como a gente viu lá no Excel, né? Eu falei da fórmula C lá no Excel, que também nós temos o C, para testar uma condição. Se você conhecer a lógica de funcionamento dessa estrutura C, você vai migrar de uma linguagem para outra sem grandes dificuldades. Qual o detalhe? Na linguagem A, o C é de uma forma, na linguagem B, o C é de outra forma. Mas você sabendo a lógica de funcionamento, você não vai ter dificuldade para se adaptar. Beleza? Como é que eu vou executar um programa que está sendo escrito em uma linguagem de programação, seja ela de baixo ou de alto nível? A gente pode executar esse programa de duas maneiras. A gente pode executar através de compiladores. Então, eu vou criar meu programa através de eu vou ter um programa que cria programas, né? E aí esse programa ele vai ter um chamado compilador. Então, cada parte do programa é traduzido para um modo diferente, que consiste na sua representação da linguagem de máquina. Basicamente, o compilador ele vai fazer o quê? Você escreveu um programa, você compilou esse programa e ele vai estar pronto para ser executado num determinado tipo de máquina. Então, vamos pegar aqui um exemplo bem prático do... deixa eu pensar. O Excel. Vamos pensar aqui no Excel. O Excel ele é um programa que foi compilado para ser executado no Windows. Beleza. Se você tentar pegar esse mesmo programa que foi criado para ser executado no Windows, copia a pasta dele. Não estou falando para você instalar em outro lugar. Copia a pasta que você instalou o Excel no Windows e leva para o Linux. Não vai funcionar. Copia a pasta que você instalou no Windows e leva para o macOS. Não vai funcionar. Leva para o seu celular Android. Leva para o seu celular Apple. Porque ele foi compilado, ele foi montado, ele foi totalmente estruturado para funcionar naquela máquina específica, naquele ambiente específico que você está trabalhando. Essas linguagens que trabalham com compiladores, elas tendem a ter um desempenho um pouco melhor, porque ela tem uma regra, as regras delas de funcionamento são bem mais prontas para o determinado tipo de hardware, de software, de sistema operacional que você está usando. Só que ela tem essa limitação, você não consegue levar de um dispositivo para o outro, de um tipo de sistema, de um tipo de máquina para outro. As linguagens do tipo que utilizam interpretadores, elas vão realizar a tradução da linguagem de máquina e também executar suas instruções. Então, pensando aqui numa linguagem que utiliza um interpretador. Então, eu falei do JavaScript, né, que eu comentei anteriormente, ali quando eu falei da linguagem de alto nível. Ela é uma linguagem que trabalha com interpretador. Isso quer dizer o quê? Quando eu executo, eu vou lá e crio o meu código dela, faço um algoritmozinho bonito do JavaScript, eu vou jogar para o interpretador e ele vai gerar o programa para ser executado. Esse programa, quando ele é feito através de um interpretador, ele consegue ser executado em qualquer ambiente. Então, você pode executar no seu celular com Android, com iOS, no seu computador com Windows, com Linux, com macOS, sem grandes problemas. Você vai precisar ter nesse computador ou nesse celular o interpretador daquela linguagem de programação. Qual é a principal desvantagem, geralmente, dessas linguagens interpretadas? Elas costumam ter um desempenho menor. Por quê? Ela tem todas as instruções para serem executadas em todas as máquinas diferentes. Tá? Mas tem a grande vantagem de você conseguir executar em qualquer ambiente, sem necessidade de refazer todo o seu programa. Tá? Por que eu estou falando de sem necessidade de refazer todo o seu programa? Vou pegar o exemplo do Excel. A gente tem Excel para o Windows, a gente tem Excel para o macOS, a gente tem Excel para celulares Android, a gente tem Excel para celulares da Apple. A gente não tem Excel para Linux, tá? Não tem Excel para Linux. Para o Linux mesmo não tem. Qual o detalhe? Essas 4 versões do Excel que eu falei são versões diferentes
O cara que está lá criando o Excel, ele teve que refazer tudo do Windows para levar para o Mac, refazer tudo do Windows para levar para o Android, refazer tudo do Windows para levar para o... Se bem que o iOS e o Mac hoje está muito parecido, mas ele teve que criar versões diferentes. Se fosse um programa como, por exemplo, o Google Docs ou Google Planilhas, tá na internet, tudo bem, mas continua sendo um programa que foi criado. Você consegue executar ele em qualquer lugar. Tá? Então você não precisa criar versões diferentes do programa para ser executado. Beleza? Vamos lá. Os paradigmas de programação vão estar relacionados com a forma de pensar do programador. A gente tem desde os primeiros, que eram os paradigmas imperativos, né, que eram basicamente com instruções diretas, né. Eu como estudante de computação, não cheguei a estudar esse paradigma. Eu comecei estudando no estruturado, passei um pouco pelo declarativo e terminei no orientado a objetos. Hoje em dia existem paradigmas até um pouco melhores do que o orientado a objetos. A gente tem orientado a eventos, a gente tem paradigmas que vão melhorar bastante. Mas basicamente cada paradigma vai dizer como você vai criar o seu algoritmo, o seu programa. O mais comum, então, que eu vou trabalhar com vocês é o estruturado. Tá? Que é você tem uma estrutura dos comandos que vai ser executados e essa estrutura segue uma ordem. Comando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai indo. Tá? O outro paradigma que é muito comum é o orientado a objetos. Qual é o conceito do orientado a objetos? Você cria estruturas separadas e você vai executar determinada tarefa dependendo do que está acontecendo. Então, quando você fala de orientação a objeto, então vamos pensar num computador. Quando você clica com o mouse em qualquer lugar da tela do computador, então aqui, por exemplo, eu cliquei com o botão direito aqui, ele vai mostrar, para vocês não está mostrando, mas aqui o meu ele está mostrando, um monte de opção, né? Então, por exemplo, se eu quero selecionar a minha caneta, né? Então, está selecionando a minha caneta aqui, né? Vamos lá. Cadê caneta? Então, quando eu faço isso, eu estou orientação a objeto. Eu estou chamando um pedaço do meu programa que está em um lugar totalmente diferente daquela estrutura que eu tinha para fazer alguma coisa, né? Então, essa orientação a objeto é importante por causa disso, tá? Então, esses são alguns dos paradigmas. E a gente chega na parte das variáveis. Então, as variáveis, pensem assim, as variáveis são os elementos que vão ser importantíssimos para que vocês possam criar os programas. Eles são basicamente as representações, através de símbolos, do conteúdo de uma posição de memória. Professor, mas variável não é coisa de matemática? Sim, a computação veio da matemática. Então, o conceito de variável, a computação importou da matemática. Então, quando você fala uma variável, você está falando que você tem um espaço da sua memória do computador que está guardando alguma informação. Então, vamos pensar no que é acadêmico. Você vai entrar no que é acadêmico. Você tem uma variável lá que chama matrícula, você tem uma variável que chama senha. São duas variáveis diferentes. Quando você preenche as duas e aperta lá em entrar, ele vai te direcionar para outros lugares. Aí você vai ter várias outras variáveis, como por exemplo, as disciplinas, as notas, as médias. Então são variáveis, elas vão estar guardadas em algum lugar da memória do seu computador, tá? E vão representar alguma coisa. Elas podem ter nomes diversos, tá? Como assim nomes diversos? Você pode dar o nome que você quiser. O que vai variar é que cada linguagem de programação vai delimitar o que você pode e o que você não pode usar no nome. Então, tem linguagem que, por exemplo, não te permite colocar número no nome da variável. Tem linguagem que não te permite colocar caractere especial. Então, isso vai depender do tipo de linguagem de programação que você está utilizando. E essas variáveis elas vão poder armazenar qualquer tipo de valor. Eu já vou, no próximo slide eu falo um pouquinho sobre esse conceito de tipo de valor, né? Então, o que você pode colocar, se é um número, se é um número inteiro, se é um número com vírgula, se é uma letra, se é um caractere especial, se é uma informação que só pode ter verdadeiro e falso. Então, você tem vários tipos de valores ali, mas com detalhe. Quando você cria uma variável e você determina o tipo dessa variável, então o tipo de valor que você pode armazenar, só vai poder ser armazenado aquele tipo ali dentro, tá? E dentro das linguagens de programação, algumas variáveis são imutáveis. Então, como assim imutáveis? Elas não mudam, tá? E a gente vai dar o nome dela de constante. Então, por exemplo, você está programando lá vai criar um programa para matemática e você usa π para calcular o raio, né, de uma circunferência. O π é imutável, não muda. Então, você já vai lá e coloca lá a variável π, por exemplo. Você cria lá uma variável chamada π e coloca lá 3,14, né? Vamos pensar de uma forma muito simples. Esse valor não vai ser mudado nunca, porque esse valor é imutável. Você pode colocar a variável que você quiser ali dentro. Então, você está criando um programa para calcular, sei lá, a velocidade
o tempo que você gastaria para viajar de um ponto ao outro no espaço. Então você tem uma variável chamada velocidade da luz, que é imutável, que é 300 mil km por segundo. Então você já coloca ela ali como uma constante. Tá? E aí a gente chega aqui nessa última parte, que são os tipos de dados. Tá? Então, tipos de dados é algo que existe no mundo real e que eu vou representar no computador. Tá? Esse tipo de dados vai caracterizar um conjunto de valores que vai determinar a natureza, o tamanho, a representação e a faixa de representação. Basicamente, eu estou dizendo aqui que um tipo de dado é como eu vou representar as minhas variáveis. É um número inteiro, então reparem que a gente vai ter essa diferença nas linguagens de alto nível. Números inteiros, 1, 2, 3, 4. Números reais, números que têm casas decimais, então 1,2, 3,5, 3,14, por exemplo, do pi. Eu quero representar informações do alfabeto como um todo, então ele vai ter um tipo de representação diferente. Eu quero representar valores que podem ser só verdadeiro e falso, ele vai ter um tipo de dados ali. Então, as linguagens de programação vão ter esses tipos de dados. Tá? Como eu falei antes, esse tipo de dados ele é imutável. Você determinou esse tipo de dado no início do seu programa, aquela sua variável só vai poder receber, representar aquele tipo de dados. Caso você queira trocar, você tem que ir lá no início do seu programa, recriar a sua variável, né? Então, ou seja, definir outro tipo de dado para ela, para que ela possa aceitar essa informação. Tá? Então, gente, é isso. Obrigado. A gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou falar um pouquinho sobre a ferramenta propriamente dita. Se inscrevam no canal e obrigado.